sempre falo que a magia é a primeira ciência, a primeira arte que a humanidade desenvolve. Porque ela, em determinado momento da nossa história, a gente começa a perceber que nós estamos inseridos num mundo natural. E esse mundo tem regras, mas eu não consigo entender essas regras direito. Eu preciso entender essas regras. E aí eu começo, de alguma forma, a criar conceitos para explicar isso. E começo não só a criar conceitos, mas esse mundo ele é tão magnífico, ele é tão bonito, ele é tão incrível que eu começo também a representar esse mundo de maneira gráfica ou de maneira artística. Quando a gente pega a história da humanidade, o desenvolvimento do pensamento mágico, a gente vai ver duas coisas que são muito interessantes. Por isso que eu sempre falo que é uma ciência e uma arte. A arte, porque quando o ser humano quer entender o momento da caça, o frenesi que a caça causa, os animais, a vida dos animais, ele ficava tão excitado com isso, de maneira tão empolgada, que ele ia na caverna e pintava isso. Pintava o céu. A gente tem naquela rede de cavernas na França, de Lascaux, a gente tem aquelas cavernas com milhares de pinturas, e a gente tem pinturas de dias de caça, que eles estão pintando ali o dia que eles caçaram e como é que estava o céu no dia, com as constelações do dia. Então, eles começam a perceber que o céu conta a história do que está acontecendo na Terra, que o céu é o relógio que marca o que está acontecendo, marca as estações. Quando isso começa a ser consciente para a humanidade, isso passa a ser uma ciência, porque a gente está começando a estudar a natureza para entender como se comportar no mundo aqui. A astrologia vai nascer muito tempo depois, vinda desse tipo de observação. Mas os primeiros cultos que a gente tem são os cultos ao Sol, à morte e à deusa. O Sol, porque a gente percebe que com a nossa limitação no escuro, é o Sol que nos dá vida, nos dá ação. Né? Nós, como seres humanos, não enxergamos tão bem no escuro quanto um felino. Então a gente precisava se recolher, se resguardar. A escuridão era um momento de reflexão, de recolhimento. Depois veio o culto aos mortos. Porque você imagina como é que era você dormir todo dia e acordar todo dia, e em um determinado momento você dormia e não acordava. Ou algo causava alguma coisa que você dormia e não acordava. Então, os nossos ancestrais, eles começaram a querer, de alguma forma, manter esse corpo intacto. Porque vai que acorda. E aí você começa a preservar esse corpo. Então a gente começa a ter os ritos funerários. E aí os primeiros ritos aos mortos. E depois a deusa. Porque os nossos ancestrais não sabiam como é que uma criança nascia. Simplesmente a mulher começava a apresentar uma mudança no corpo e depois ali de cerca de 9 meses a criança nascia. Então aquilo era um milagre de criar vida e aí você tem o início do culto a um feminino. Isso vai avançar e vai virar o que a gente vai chamar da primeira religião, que é o xamanismo. Que aí a gente vai ver expressões xamânicas diferentes, mas que tem uma linha condutora muito parecida. Ao redor do mundo, a gente vai ver aí manifestações na Sibéria, né, que são as mais famosas que a gente conhece, mas a gente vai ter na Escandinávia, a gente vai ter nos povos indo-europeus, então a gente vai começar, aí depois com mais tempo aqui nas Américas, então a gente vai ter o espalhamento dessa primeira religião, que é o xamanismo, já com essa mistura de ciência e arte. Porque aí o xamã, ele precisa ter a ciência da natureza sobre o domínio dele, mas ele também é um artista, porque ele trabalha com a música, ele trabalha com a arte, ele trabalha com artesanato, tudo isso faz parte da construção do rito e do ritual religioso, né? Você abriu diversas possibilidades de perguntas e caminhos aqui, mas eu vou recolher para uma que a gente fez para o Instagram, porque aí você aborda ela, depois a gente volta com retoma com essas conexões. Que a pergunta que foi feita lá era quando é que esse ser humano, então, já que a magia nasce com o ser humano, que essa conexão com a natureza, quando é que ele perde esse elo de ligação, essa desconexão com a natureza? Quando a gente começa os processos de sedentarismo, a gente começa a se desconectar da natureza. Porque tudo que a gente dependia no coletivismo, na caça, dependia dos ciclos da natureza. Então eu precisava saber quando era o período de migração dos animais, eu precisava saber qual era o período que sei lá, o salmão estava subindo o rio para poder pescar. Eu precisava entender a natureza numa profundidade imensa. Quando eu começo a me tornar sedentário, ou seja, eu começo a dominar a agricultura e a domesticação de animais, o ser humano ele começa a se colocar numa posição de superioridade perante a natureza. Ele começa a se entender como alguém que está dominando a natureza e não mais alguém integrado à natureza. Quando ele passa, então, a ter esse domínio sobre a natureza, ele começa a se desconectar dela. E essa desconexão
é uma desconexão ao ponto de que eu não faço parte da natureza, eu sou superior a ela. Inclusive, é a partir daí que a gente vai começar a ter as primeiras noções de que os deuses são superiores à natureza também, que eles não são mais parte da natureza. Então, Thor não é mais só o deus do trovão, ou ele é o trovão, como ele era. Agora ele é o deus que provoca o trovão. Então, quando ele quer, ele joga um trovão e um raio. Ele não é mais o raio, como ele era antigamente. Então, a gente começa a ver, inclusive na mitologia e na religião, sinais dessa desconexão. E acho que tem um mito da mitologia babilônica que ele é fundamental para a gente entender quando tem o rompimento definitivo com a natureza enquanto humanidade, que é o mito de Marduk e Tiamat. Ali você tem um herói masculino matando Tiamat, que era uma deusa considerada pelos antigos como a grande mãe, a grande criadora de tudo. E aí esse mito de criação ele é mudado. Esse herói mata Tiamat e do corpo dela ele faz o céu, a terra, os rios, as montanhas. Pode parecer só uma história, mas na verdade isso está mostrando que foi agora o homem, e aí já não só o homem enquanto humanidade, mas o homem enquanto sexo masculino, que é o criador. Então ele está usando o corpo do feminino agora para criar algo, mas ele se torna o criador da coisa. Então ele inverte o papel. Tiamat representava a natureza. Agora não é mais a natureza que molda as coisas e cria, sou eu que uso a natureza para moldar o mundo perante a minha vontade. O que passa a ser o que a gente considera hoje, inclusive, como uma das definições de magia. Moldar o mundo perante a minha vontade. O legal da gente trabalhar magia hoje em dia é a gente entender que sim, a gente pode moldar o mundo perante a nossa vontade, desde que nós estejamos integrados a esse mundo. Então a magia ela não é nem uma coisa nem a outra, ela é o casamento das duas coisas sempre. Sua fala me fez lembrar uma querida amiga que já está na Estrada Azul do Espírito, a Milera Faura. A gente abordou vários programas aqui, uma queridíssima. Inclusive, ela me convidou para escrever um livro com ela, mas não deu tempo, ela desencarnou antes. E a minha companheira estava junto no dia, falou, que legal. Eu falei, agora temos, mas não foi possível para a gente fazer isso. E aí eu vou fazer uma pergunta que é uma das que eu fiz, inclusive, para ela, que ela gostava também de abordar essa temática da parte histórica, do que os movimentos acontecem, né? Qual a influência do matriarcado, qual a influência também do patriarcado e da religião nessa mudança de percepção da magia? Eu acho que quando a gente viveu uma época mais matriarcal, a sociedade foi matriarcal por muito tempo, né? De 300 mil antes de Cristo até cerca de 10, 20 mil antes de Cristo, ou seja, a maior parte da nossa história, a sociedade foi matriarcal. O que era uma sociedade matriarcal? Era uma sociedade em que a gente estava mais integrado com a natureza, então a gente administrava os recursos da natureza mediante o que a natureza apresentava para nós. Quando tem essa mudança para a sociedade patriarcal, isso inverte. Nós passamos a demandar da natureza o que a gente quer dela. Então, eu passo a plantar, eu passo a cultivar, eu passo a exigir do solo uma produção muito maior do que às vezes o solo está disponível a entregar. E aí eu preciso colocar complementos químicos nele, para adubo, alguma coisa, para que eu consiga fazer com que aquele solo produza o que eu preciso. Então, acho que a principal mudança que a gente tem é esse rompimento de entender que a natureza pode prover o que a gente precisa, desde que a gente esteja integrado a ela, para o momento em que a gente passa a usar a natureza como uma coisa mais utilitarista. Talvez para o mundo de hoje, o tamanho que a gente tem de população, 8 bilhões de pessoas no planeta, talvez a gente não possa mais esperar os ciclos da natureza para, olha, agora é hora de comer, agora não é. Imagina um inverno no hemisfério norte que ninguém no hemisfério norte pudesse comer nada, ia ser um problemão hoje em dia. Então, eu acho que a gente está chegando num momento que a gente experienciou essa sociedade patriarcal, experienciou ela menos tempo que a matriarcal? Experienciou. Mas como a gente está experienciando ela dentro de uma era da informação, a gente está experienciando ela de uma maneira muito acelerada. Então, um ano nessa era da informação equivale a 100, 200 anos do que a gente via no passado. Eu trabalho com tecnologia também, né? E trabalho com o Google, com a Microsoft, estou sempre em eventos deles, visitei a sede para fazer palestras lá e ouvi palestras também lá na Califórnia, lá em Washington, nos Estados Unidos, e uma coisa que eles já falaram várias vezes é que hoje a gente produz por segundo no mundo
mais informação do que a gente produziu em toda a história da humanidade até 1980. Isso é muita coisa por segundo. Então a gente está vivendo muito rápido essa experiência desse patriarcado. E ele, por si só, assim como só o matriarcado, ele não, hoje em dia ele não cabe para o mundo. A gente não conseguiria esperar só a natureza nos prover, mas ao mesmo tempo a gente não pode sugar da natureza tudo. A gente deveria estar começando a caminhar para uma sociedade mais integrada nesses aspectos. Né? Que até na alquimia a gente chama isso de casamento alquímico. Né? A gente tem o princípio expansivo, mas tem o princípio restritivo. Tem quem organiza e quem age. E essas duas coisas estarem casadas. A magia, ela tem que ser um casamento disso. A boa magia, ela funciona... Eu sempre digo que a gente pode dividir a magia em 4 corpos. O nosso corpo espiritual, que é o mais sutil, é aquilo que está até fora do nosso corpo, parte da nossa consciência que está além do nosso corpo físico. A gente tem o corpo físico, que é onde tudo isso termina, se expressa, mas no meio a gente tem a nossa mente e as nossas emoções. O espírito é muito sutil para a gente estar percebendo ele o tempo todo. O corpo é o caminho da ação, é onde a gente já sente a materialização final daquilo. Mas o mental e o emocional, eles sempre são nossas bússolas. É o emocional que nos faz desejar e é o mental que nos faz querer. Para nós querermos e desejarmos, ou seja, desejar é aquela coisa que vem da emoção, né? Eu desejo muito isso. E o querer já está ligado à ação, já que eu quero, eu vou fazer. A gente casando esse fogo com essa água, esse mental com essa... Isso usando, né, as tradições mais antigas, né? Esse fogo mental com essa água emocional, a gente tem esse casamento alquímico. Então, uma magia que traz uma racionalidade, mas traz um sentir, traz uma filosofia solar, apolínea, mas traz uma filosofia lunar, dionísica. Esse tipo de casamento é o que faz o bom mago. É o mago que dá o pulo de saber o que deseja e como fazer o que deseja. O que a emoção quer, mas o que a razão permite também. E a gente deveria estar caminhando mais para isso. Entender que o ser humano é parte da natureza, que o que se manifesta fora, inevitavelmente, afeta o que está dentro, mas ao mesmo tempo ele também saber que ele tem a responsabilidade sobre as ações quando ele age sobre a natureza. Uhum. Nessa perspectiva, né, de acessar, se conectar e fazer um casamento alquímico, existem egrégoras que podem estar facilitando ou ajudando o mago a ele ter mais costa quente, vamos chamar assim, mais amparo nesse sentido? Também o que é, né? O que é uma egrégora, o que são egrégoras, né? E como é que a pessoa também pode, se é interessante adentrar uma egrégora, como é que ela pode, então, adentrar um caminho de egrégora, uma conexão de egrégora? Então vamos lá, uma egrégora a gente convencionou a chamar tudo aquilo que seria um conjunto de pensamentos ou de intenções. Então quando a gente está falando de uma religião, como o cristianismo, a gente está falando de uma egrégora chamada egrégora cristã. Ou seja, é como se fosse um bolsão de energia que se cria em que todo mundo que faz parte daquele grupo, de alguma forma, alimenta aquele bolsão de energia e também recebe energia daquele bolsão. Então a egrégora, ela acaba sendo uma espécie de um coletivo de pensamentos, intenções. Só que ela não se restringe só a uma religião. Ela se restringe a grupos. Quando a gente está falando da nossa família é uma egrégora. São pessoas que têm ali uma ligação, que pensam coisas parecidas, talvez por causa da cultura, da criação que tiveram, e que, em geral, desejam e tentam coisas muito parecidas. Então, eu sempre digo, né, que quando 2 ou mais estiverem reunidos em prol de alguma coisa, uma egrégora está nascendo ali. Existem egrégoras que são momentâneas, por exemplo, você monta um curso de um dia só, naquele dia você está montando uma egrégora ali. Mas você tem uma religião que existe há 10 mil anos, essa egrégora existe há 10 mil anos. Então, uma egrégora é esse conjunto. A gente pode dizer que dentro da espiritualidade a gente tem 3 tipos de egrégoras. A da mão esquerda, a da mão direita e a do caminho do meio. As da mão esquerda, elas são um caminho mais solitário. Normalmente são pessoas que estudam sozinhas ou que elas têm, no máximo, um instrutor. E qual é o objetivo, então, do caminho da mão esquerda? É um caminho bem racional, é um caminho bem quase monástico, no sentido de isolamento, e que você estuda e pratica aquilo por você e vai anotando seus próprios resultados. A da mão direita, ela é mais coletiva, ela é mais aberta, ela é mais intuitiva e mais emocional. Então, por exemplo, um de caminho da mão esquerda seria um monge
de uma ordem beneditina, por exemplo, que está ali fechado dentro do monastério, ou um luciferiano, que trabalha sozinho, ou um membro da Astrum Argentum, que só tem ali um instrutor dele. Um da mão direita seria, por exemplo, o xamanismo, que teria um trabalho mais em grupo, uma coisa de vivência, uma ordem mais aberta, como uma MORC, seria um caminho mais da mão direita, porque é uma ordem mista de mulheres, de homens. E a gente tem o caminho do meio. E aí, antes de eu falar do caminho do meio, é importante eu dizer que não existe melhor caminho. Existe o que você quer e o que combina melhor com você. Então, tem muitas. Por exemplo, normalmente é comum que o meio do caminho da mão direita seja mais acessado por mulheres. Porque é um caminho mais intuitivo, mais feminino nesse sentido. E o caminho da mão esquerda, normalmente, ele é mais voltado para homens. Não que ele seja voltado no sentido que é uma regra, mas é que os homens acabam buscando mais. É só você olhar o que tem de monastério no mundo, a maioria é masculino. A gente tem as freiras, claro, mas a maioria são homens que estão dentro desse tipo de pensamento, de se fechar para estudar. O caminho da mão, o caminho do meio, ele é o caminho que ele equilibra essas duas coisas. Vão ter ordens que vão, por exemplo, incentivar o estudo individual para a percepção do que está dentro, mas ele também vai praticar rituais ou alguns tipos de desenvolvimento coletivos, porque isso também ajuda a catalisar o processo de autoconhecimento quando você olha para fora. Eu montei recentemente uma ordem iniciática chamada Inismon, e a minha ideia é que essa ordem seja do caminho do meio, porque dentro da minha crença filosófica mágica, eu acredito que a gente tem sim que olhar para os nossos próprios processos, e muitas vezes só nós mesmos podemos olhar, isso é feito de maneira individual, mas que o trabalho em grupo, ele catalisa o processo de autoconhecimento de todo mundo. Porque às vezes a pergunta que o outro faz, ou o processo que o outro traz, ele acaba me atingindo em lugares que eu nem imaginava que aquilo ia me atingir, ou no incômodo, ou numa iluminação de um aspecto que eu não tinha percebido. Isso faz com que eu cresça mais rápido. Então, a gente tem muitas ordens da mão, vamos dizer assim, do caminho do meio, que são ordens que vão ter rituais públicos e vão ter coisas que você estuda mais sozinho. A Wicca, por exemplo, estaria mais para o caminho da mão direita, que você está falando de um coven, os trabalhos são mais rituais em grupo, mas a gente tem, por exemplo, algumas tradições que você tem um momento de estudar sozinho, de fazer os seus rituais, de ter os seus estudos. E aí, então, quando você tem esse tipo de tradição, são as Wiccas que caminham mais para o caminho do meio. Quando a gente pega o xamanismo, por exemplo, que você um dos maiores especialistas que a gente tem aqui, a gente tem os rituais que são feitos em comunidade, mas a gente também tem os nossos rituais individuais, aqueles momentos que a gente se fecha, quando a gente tem o ritual de tenda do suor, por exemplo, é um ritual de você com você mesmo. Então, nesses casos, você tem uma prática que ela está no caminho da mão do meio. Então, dá para você, talvez por essa regra, eu vou estudar sozinho ou em grupo, ou eu vou ter momentos para estudar sozinho e em grupo. E aí você já sabe mais ou menos em que mão ou em que caminho isso está, e aí dá para você escolher para onde você quer ir. Gostou desse corte? Se você gostou, então você pode apreciar também o episódio completo. O link está aqui na descrição. E se você quiser material extra, convido que você acesse o Clube Consciência. Link também aqui na descrição. Que as melhores energias cheguem até você.